Está começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. Temos convidada especialíssima. Antes de apresentar, olha só, se você acha que faz sentido, curte, se inscreve, compartilha. Esse que é um episódio muito interessante para você que trabalha no P&D, para você que está na indústria. Então, compartilha esse episódio, curte aí, ativa o sininho para que você possa saber todas as vezes que a gente publicar alguma coisa no YouTube, no Spotify, no Instagram, em qualquer lugar que seja. Olha só quem está aqui. Eu vou falar o currículo dela. Nós retomamos a rotina de bebida de vinho, porque afinal a convidada era especial. Ela é engenheira de alimentos pela UFSC, pós-graduada em engenharia de produção pela Uniesc, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atua no ramo frigorífico há mais de 17 anos, onde já passou pelos setores de controle de qualidade, produção, P&D. Ela já passou por todas as etapas da fábrica. Atualmente é gerente de pesquisa e desenvolvimento na Pamplona Alimentos. Estamos aqui com ela, Maísa Petri. Seja muito bem-vinda. Mas antes disso, antes dela falar, não sei se o programa ela falar aqui, o Carlos vai falar por que a gente está bebendo esse vinho, que vinho que é esse. Faz tempo que a gente não fala sobre o vinho, o pessoal pergunta, pararam de beber, mudaram de religião, o que é que está acontecendo, só bebe água, a crise pegou? Não. Conta aí pra gente, Carlos, o que é que a gente está bebendo, por que é que a gente está bebendo, por que a convidada merece vinho? Não, primeiro a gente estabeleceu uma regra, né? Que a gente só beberia vinho quando tivesse convidado, porque a gente vinha aqui e gravava 4, 5 episódios. É verdade. Era uma garrafa por episódio, e aí o último episódio não lembrava o que acontecia, né? Mas assim, hoje a gente retomou a rotina de trazer convidado. É um prazer muito grande ter a Maísa aqui. Falou, não, hoje a gente tem que ter um vinho. É um vinho Chablis, da região ali da Borgonha, um pouquinho em cima da Borgonha ali, da uva Chardonnay. Mas o motivo que eu escolhi esse vinho aqui pra gente estar aqui é que é um dos vinhos mais elegantes que a gente tem. Então, elegância, é um vinho com muita classe, com muita história de conhecimento envolvido ali. Eles estudaram muito as questões da uva, como se fazia para ter um vinho que tenha a tal mineralidade, que é uma qualidade muito grande nos vinhos brancos, né, com uma boa acidez. Então a gente escolheu esse vinho porque a convidada tem um padrão que requer um vinho com uma alta classe, como um Chablis, que é um dos melhores brancos que a gente tem aí, pelo menos na minha opinião. E aí a gente está aqui com a Maísa. É um prazer muito grande ter ela aqui gravando com a gente hoje, Lucas, porque eu lembro quando eu conheci, falou, lá, Maísa ouve o podcast lá no comecinho, né, do Carnecast. Ouve o Carnecast, gosta, e é uma prova que ela ouve mesmo, que ela falou, eu vim de preto, porque eu sei que vocês usam uniforme como preto aí, o preto é o uniforme, então assim, é uma prova de que está lá, dá sugestões do que a gente vai falar. E recentemente eu tive o prazer de ouvir ela palestrar na Expo Meet, que aconteceu esse ano em São Paulo, e o tema que ela falou foi um tema muito relacionado ao que a gente fala o dia a dia aqui. Acho que grande parte dos nossos ouvintes trabalham em pesquisa e desenvolvimento das empresas. E ela falou desses processos. Ela trabalha no P&D, a gente tem um contato que vê a qualidade do trabalho dela, de uma grande empresa. Então, gostaria que você falasse também da empresa. Já vou te passar a bola para você falar. Mas como que a gente gere a demanda? A gente fala direto, né? Tudo chega no P&D. Se é um problema para resolver, chega no P&D. Se tem uma coisa para desenvolver de inovação, é P&D. Se tem uma coisa para reduzir custo, é P&D. Tudo chega, e o P&D é sempre sobrecarregado de coisa. E a forma que ela explicou isso, como que eles gerem esses processos ali na palestra, eu acho que faz muito sentido compartilhar isso também com o público que não teve a oportunidade de estar lá, e a gente fazer um bate-papo. Então, Maísa, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui, tá? É um prazer muito grande, espero que esse seja um primeiro de muitos episódios, que você venha compartilhar com a gente aqui, bater bola e compartilhar seu conhecimento. E fala da empresa, fala de você, fala da sua história, e depois a gente começa o bate-papo sobre P&D. Muito obrigado, viu? E só um ponto antes disso que nós falamos aqui nos bastidores, ela mudou a regra do jogo. A partir de agora nós vamos ter o dress code padrão Maísa. Que ela veio diferente, não chegou para ser só mais uma, então tá aí. Então, padrão novo adotado. Vai gravar Carnecast, como é que vai ser? Padrão Maísa. Olha o episódio dela lá, assiste e vê como é que ela tá. E no comecinho a gente já tinha chamado ela e falou assim, por enquanto o podcast não me comporta.
deixa crescer, deixa ficar um pouco maior, que aí eu vou. Tá aí, ó. Eu precisava ter uma certa experiência, né? Antes de vir aqui. Obrigada pelo convite, Carlos, Lucas. Vocês sabem que é uma honra estar aqui. Eu que sou ouvinte e telespectadora do podcast. E é mais uma conversa, né? Não vai ser palestra, não, viu? Você tem que contar o segredo com a gente. Vou contar. Mas assim, já tem um tempinho aí de frigorífico, né? Já conheço alguma coisa aí de P&D também. Modesto. E o que a gente fez lá na Expo Meet foi falar das rotinas do dia a dia. Tudo chega no P&D, manda para o P&D que o P&D resolve, né? Lá, acho que é um consenso, tinha muita gente de P&D na minha palestra, acho que esperando para ouvir o que a gente pode fazer de diferente. E assim, o que eu levei para a palestra, o que a gente vai conversar aqui, é realmente assim, algumas coisas do dia a dia que a gente viu que precisava mudar e a forma que a gente encontrou de mudar isso. Então, eu estou nesse ramo de frigorífico praticamente desde de me formar engenheira, me formei engenheira de alimentos na UFSC. Depois disso, só aprimorei, né, meus estudos, a minha carreira, mas sempre voltada para esse ramo da indústria da carne. Sempre trabalhei em frigorífico. Trabalhei primeiro na Aurora, que nem que você falou, comecei no controle de qualidade, do controle de qualidade fui para a fábrica, e da fábrica surgiu a oportunidade de ir para pesquisa e desenvolvimento, onde eu trabalhava com a linha de produtos, né? Então, trabalhava especificamente com formulação e desenvolvimento de produto. É só um ponto, imagina, você passando por controle de qualidade, depois vai para a fábrica e depois vai outro. Imagina quando alguém vai levar um problema lá que é balela contornada que ela deve dar na pessoa. Falou, isso aí não é bem assim não. Eu já sei como é que é, não é? Não vem com essa conversa não. Eu costumo dizer que não é muito... Vê se você fez isso direito não lá no seu processo. Não é muito fácil de me enganar, eu costumo dizer isso, assim, porque... O P&D geralmente é a parte técnica do negócio, né? Então, o que acontece? Deu um problema no filme, fala com o P&D. Dá um problema num condimento, é proteína. Deu um problema na salmoura, é a proteína. Mas não é assim. A gente tem que ver se o processo foi feito da forma correta, se o recebimento do item foi feito da forma correta, né? Então, tem toda uma série... Porque quando a gente vai homologar um novo ingrediente ou uma nova embalagem, você passa por uma série de aprovações, de testes até ser homologado. Faz lote piloto, vocês conhecem bem essa prática, né? Até que a gente homologue e bota para dentro da fábrica realmente. Mas nada impede de ter um desvio desse processo, né? Que pode ter, a embalagem veio com desvio, o ingrediente está com algum problema. Mas assim, o que vai garantir? Vai garantir o meu recebimento. Se tiver um desvio, eu vou pegar no recebimento, muitas vezes. Ou ainda, o processo. Que às vezes, o fosfato que eu não agitei a salmoura vai empedrar, né? Então, tem muita coisa para estudar e avaliar antes de eu reclamar para o fornecedor que o ingrediente dele está com problema, né? Tem muito teste para fazer, muita coisa para acompanhar. E é isso que a gente tenta... fazer com que cada um fique no seu quadrado, que eu brinco, né? Então, assim, antes de levar um problema de fábrica para o P&D, a qualidade precisa ver se realmente aquilo ali... Não, tá ok, não tem problema no filme, né? Então, não tem problema de processo. Então, para depois a gente ir buscar a causa realmente. Mas desenvolver esse nível de consciência, de saber que o problema não está concentrado em uma única coisa, né? Porque, às vezes, a percepção que dá é que fala assim, vamos usar ingrediente como exemplo, que é fácil de fazer isso. A primeira coisa que acontece é apareceu alguma coisa ali de diferença, algum desvio no processo, algum desvio, pode ser em alguma matéria-prima, alguma coisa assim. O P&D pega e liga lá pro fornecedor, o que você mudou nesse negócio que você tá mandando aqui para mim que deu problema? Só que desenvolver esse nível de consciência, de falar assim, não, peraí, vamos analisar de maneira mais crítica qual que é o problema que eu tenho aqui. Será que isso é matéria-prima? Será que isso é processo? Será que isso é ingrediente? O ingrediente pode sim dar problema. Está sujeito a diversos problemas, como qualquer outras etapas do processo, quaisquer, né? Então, desenvolver esse senso crítico de falar assim, peraí, vamos analisar o que é que aconteceu. Isso é muito difícil, né? E é muito pouco usual a gente encontrar isso no mercado, né? Quando eu comecei nisso aí, acho que a oportunidade que veio, porque assim, a galera que já trabalha no frigorífico há mais tempo sabe que do lado do ingrediente, a gente já falou isso várias vezes aqui,
era uma questão muito mais... Quem era o vendedor das empresas de ingredientes eram os vendedores mais comerciais. Que tinha uma aptidão mais comercial, que sabia contar uma boa piada, que era aquele cara agradável de se conversar. E isso foi mudando ao longo do tempo para uma versão mais técnica. E uma das portas, pelo menos quando eu entrei e passei para esse lado de ingredientes, eu trabalhava na fábrica e passei para o lado comercial, a porta que me abriu foi exatamente a porta porque a empresa de ingredientes precisava, porque tudo era culpa do ingrediente. Então assim, caiu o rendimento de um determinado processo de injeção, a culpa é da proteína. A salsicha começou a quebrar a emulsão lá, a culpa é do fosfato, é da proteína, E sim, a culpa era sempre do outro. A gente sabe que na vida a gente tem uma tendência sempre a culpar o outro, né? Então assim, e às vezes a ideia de você analisar um todo faz mais sentido. Pode ter problema no ingrediente, pode ter uma variação que causou aquele problema, pode, mas a gente sabe que a maioria das vezes o problema está dentro de casa, né? Está no processo. E isso abriu muitas portas e hoje a gente vê na rua uma grande quantidade do lado nosso de ingredientes, de estar de um lado, você está do outro, de gente mais técnica. Tenho certeza que pessoas que te visitam lá na Pamplona são mais técnicas. Hoje você trabalha, você começou na Aurora, né? Contudo, hoje você trabalha na Pamplona. O que vocês fazem lá? Fala um pouco da empresa pra gente conseguir dar um overview da empresa que você faz. Depois a gente quer saber de você como que você faz para mapear os processos. Mas primeiro, fala pra gente da empresa. Então, o Pamplona é uma empresa familiar, né? Um frigorífico de Santa Catarina. Hoje a gente tem 2 unidades que abatem exclusivamente suínos e processam, né? Então, o nosso foco é tanto mercado externo quanto interno. A gente tem hoje cerca de 45% do nosso volume voltado para mercado externo, né? Na área de produtos in natura e industrializados. E o restante, os outros 65% no mercado interno, que a gente tem praticamente todas as linhas, né? Presuntaria, a parte de salames, a nossa área de suínos temperados, que é nosso carro-chefe, linguiças frescas, linguiças cozidas, mortadela, toda a parte assim de industrializados nesse sentido. Que a gente não trabalha hoje é salsicha e empanados e hambúrguer, né? O resto de tudo a gente bacon, a gente tem também. E hoje a gente está em 2 plantas, né? A matriz em Rio do Sul e uma unidade em Presidente Getúlio, que fica lá próximo de Rio do Sul também. Então, o Pamplona é uma empresa familiar. Hoje a gente abate cerca de 2.600 suínos por dia em cada planta. Tem um terceiro, então, que abate cerca de 1.400 suínos por dia para a gente. E assim, hoje é uma empresa de 76 anos que está aí no mercado em praticamente todos os estados do Brasil e também no mercado externo, né? E o cargo-chefe lá, o que mais produz? Porque eu trabalho muito aqui no estado de São Paulo, moro no Rio, então chega muito pra gente lá os cortes temperados da Pamplona e a gente sempre teve contato com o salame da Pamplona. São os que vocês mais produzem? Ou isso é a marca? Ou o que hoje paga a conta da Pamplona? Apesar do volume de temperado ser um volume bem expressivo e ser o nosso produto padrão aí, né, que todo mundo conhece a Pamplona pelos temperados, hoje a nossa linha de calabresa também ela passa de 1 milhão de quilos por mês, né? E a linha de linguiças frescas também é uma linha que tem um volume considerável, mas acho que o que é conhecido do público mesmo é o nosso salame e o nosso suíno temperado, né? E é bom, hein? Meu Deus, é bom. É bom e bonito, né? Bonito, né? A planta é bonita lá também. Sim. A parte que faz e onde as câmeras de maturação e tal. É maravilhoso. E é legal, eu tive a oportunidade de visitar lá, e é legal como vocês mantêm essa questão da estrutura familiar e da história familiar, né? Vocês têm ali a parte de como começou assim, depois tem a linha do tempo toda nas salas ali. Eu acho que essa valorização não deixa de trazer a questão lá do fundador para dentro lá da indústria e todo mundo tem um pouco desse sentimento, né? Porque você fala, uma indústria familiar, mas você falou o quê? De 4.000 suínos aí, né? Você fala 2.600 mais 1.400 aí. 2 plantas de 2.600, né? Então, 6.000 suínos, você fala, bom, uma família, pensa lá no meu avô batendo 2, 3 porquinhos lá por semana,
mas assim, a história familiar, e lá você sente realmente que é uma indústria familiar, que é uma indústria que está, pelo menos quando eu estava lá, e isso acaba refletindo no produto, né, Maísa? Isso... É uma empresa que tem muito orgulho da história, sabe? A gente tem lá as imagens, né, as fotos, vocês viram lá, tem as roupas antigas, a gente tem um mini museu lá com algumas máquinas antigas também. Mas, assim, é uma empresa que tem muito orgulho da história. São 76 anos muito trabalhados e de muito orgulho, sabe? Legal. Parabéns. Muito legal. E aí a gente passa para o P&D. A gente está falando aí de 6 mil e poucos suínos por dia. A gente passa para o P&D, que é onde chega tudo. Todo mundo que é de P&D, que está assistindo a gente, o que está ouvindo aí, olha o tamanho do problema. Vai falar, aqui o P&D não é diferente. Eu tenho certeza que todo lugar ele é igual. Que o P&D acaba sendo uma ponta de que puxa a empresa, qualquer problema que acontece ou oportunidade, é o P&D que vai puxar para aproveitar aquela oportunidade ou para resolver aquele problema, e também é um para-raio de qualquer tipo de problema, acaba no P&D. E como fazer isso organizar? Como que vocês organizam isso aí lá para tentar? É dividido por processo ou é dividido por o que chega, quem grita primeiro é demanda? A gente sempre sabe que o P&D sempre tem mais demanda de trabalho do que ele consegue entregar. Sempre as equipes tem menos gente do que deveria ter, tem menos recursos do que deveria ter, tem mais demanda. Como que vocês priorizam isso? Como que vocês tratam isso lá como processo? Mas vai dar dica para um monte de concorrente, mas ensina a gente a fazer. Só um ponto antes, igual a mulher normalmente fala, marido só muda endereço. P&D assim também, só muda endereço? Cara, acho que as questões assim, o que chega lá para o P&D só muda endereço, tá? Mas cada P&D é muito específico. Assim, eu vim de uma empresa que tinha um P&D grande, mas que também eram muitas mais unidades, né? Mas assim, tinha um P&D com quase 40 pessoas e eu estou numa empresa que o P&D hoje é 4 pessoas, né? E para 2 unidades e para várias linhas de produto. Então, assim, a demanda é a mesma, mas assim, você não tem tanta gente. Lá na outra empresa que eu trabalhava, na Aurora, a gente era especialista naquilo que fazia. Então, eu, por exemplo, cuidava as linhas de produto, linguiças cozidas, presuntaria, cada pouco trocava entre a gente, mas era muito específica. Então, eu cuidava de todas as presuntarias. O meu problema, né, era resolver os problemas da presuntaria, trazer inovação para a presuntaria, né? Hoje, no Pamplona, a gente faz um pouco de tudo. Então, no meu guarda-chuva tem toda a parte de regulatórios, toda a parte de embalagem, que eram coisas que eu não trabalhava antes, né? E que, assim, pelo bem e pelo mal, você acaba tendo que aprender e tendo que se envolver com aquilo e ter o conhecimento daquilo, né? O Carlos falou antes sobre os fornecedores serem cada vez mais técnicos, né? Hoje não é qualquer um que entra numa empresa e vende, né? Se o cara não tiver conhecimento e não tiver sabendo daquilo que está fazendo, ele não vende, né? E cada vez mais a gente exige esse perfil de um cara que é do pós-venda, né? Eu preciso poder contar com aquele cara se me der um problema na produção. E assim, eu tenho que agradecer muito os vendedores dessa área de embalagens, principalmente, que não era o meu know-how e que me ajudaram, me ensinaram, né, deram a orientação que foi preciso para aprender o básico que eu sei hoje de embalagem para tocar o P&D. Né? Então, a gente sai de uma área que a gente é especialista em alguma coisa e tem que se tornar generalista, tem que saber um pouquinho de cada coisa e para fazer esse P&D andar. Mas respondendo a pergunta do Carlos, como que a gente faz? Hoje, a gente, além de atender, a gente entende que o principal objetivo do P&D é atender a produção, né? Resolver os problemas da produção, auxiliar nas demandas da produção. Mas assim, a gente tem demanda de qualidade, de área de suprimentos, de área de PCP, que quer trocar matéria-prima, por exemplo, né? A gente tem que saber um pouquinho de custo, porque não dá para botar qualquer matéria-prima numa calabresa, né? Não dá, senão eu acabo tornando as coisas inviáveis, né? Mas eu tenho que olhar para fora, né? O P&D tem que ser o setor que olha para fora, que olha para o que tem de novidade no mercado, se tem um ingrediente novo, se eu posso mudar um processo que vai melhorar o rendimento, que vai reduzir o tempo da operação. Então, o P&D, apesar de ter que atender as demandas internas, precisa conciliar as metas
do P&D, que são criar produtos novos, melhorar processo, reduzir custo de processo. Como que a gente faz isso, né? Então, no Pamplona, a gente foi entendendo que precisa criar mecanismo para as coisas, né? Então, principalmente a questão assim de fluxo de processo, né? Então, eu preciso criar fluxos onde preciso de um produto novo, por onde que eu começo? Entendi. Né? É colocar clareza para a pessoa vai trazer alguma solicitação ou aconteceu algum problema, ela sabe, ó, esse aqui é o plano que eu preciso para conseguir resolver isso. Isso. Uma ferramenta que a gente começou a utilizar lá, que foi muito útil, que obviamente criou uma reação no início, né? Era o tal de abrir chamado, né? Então, abre o chamado. Tem que abrir chamada, porque não sei o quê, né? É muito mais fácil. Aqui do problema, vai lá. É muito mais fácil ligar do que você escrever o que você quer ou fazer um e-mail. Então, a gente criou esse sistema de abertura de chamados para o P&D. Então, se eu quero um novo produto, tanto do mercado interno quanto do mercado externo, eu tenho que passar um produto de referência, se é uma referência do concorrente, ou se é por exemplo, às vezes eu crio um pernil para a China, que é o mesmo pernil que eu vendo para a Argentina. Mas o da China está num idioma, o da Argentina está em outro, a embalagem é diferente. Então, ele abre o chamado, coloca a referência do produto, né? É igual o 1088, né? Que é um código que a gente tem lá para pernil. E coloca a demanda, só que ele é igual, mas ele precisa ter um saco diferente, a nomenclatura tem que ser em tal idioma, coloca todas as informações. Então a gente tem uma ficha padrão que ele tem que, dependendo do tipo de solicitação que ele faz, ele tem que preencher algumas informações para também ir para o P&D de forma mais assertiva, para a gente ser mais rápido, né, e melhorar essa questão. A outra solução que a gente encontrou foi automatizar alguns processos. Então, a gente tinha a mesma informação no Word, num outro sistema, no Excel, em vários... Então, a gente jogou tudo isso para dentro do nosso sistema corporativo. Então, hoje eu tenho ficha técnica de ingrediente, ficha técnica de produto final, formulação, tudo dentro do mesmo sistema. Uma coisa puxa a outra. Eu altero num lugar, ele altera automaticamente no outro. Eu não preciso muito, né? Entrar em vários documentos e alterar a mesma informação, né? Então, isso acaba padronizando a informação e acaba facilitando o processo, otimizando os processos, né? Teve um outro sistema que agora a gente está também começando a utilizar, né? Estamos em fase de implantação, finalizando a implantação, que é o sistema de gestão de artes, né? Gestão de layouts de embalagem. Então, vai tudo para ali. Mudou alguma coisa, dispara um e-mail diretamente para o nosso fornecedor. Olha, mudou a versão da arte, né? Então, a gente que trabalha com alimentos tem muita alteração de legislação, muda muita coisa. Você tem que uma série de embalagens, você tem que mudar a mesma informação. Então, esse sistema permite a gente otimizar esse fluxo de informação. Então, assim, como equipe enxuta, você precisa cada vez mais automatizar os processos e deixar com que fique mais fácil de trabalhar, né? Eu brinco que o sistema tem que trabalhar para a gente e não a gente para o sistema, né? Mas tem que ser cada vez mais eficiente, né? Se essa equipe enxuta, você precisa cada vez mais fazer mais uso de tecnologia para poupar seu trabalho. E na outra ponta também, né? Cada vez mais você precisa de parceiros, não fornecedores, mas parceiros que ajudem a fazer parte do seu trabalho, né? Que te entregue o negócio o mais pronto possível para que você tenha cada vez menos trabalho, né? Você tem que ter ali quem resolve o seu problema e não quem propaga só o problema, né? É isso aí, assim, a gente aproveita muito a estrutura dos fornecedores, né? O Carlos já foi lá dar palestra para nossas equipes, assim, para a equipe de chão de fábrica também. É uma coisa que a gente prioriza lá também, é treinar os nossos funcionários, entender o porquê das coisas, né? Então, a gente já deu treinamento sobre embalagem, os fornecedores, né? Os nossos parceiros já foram dar treinamento sobre embalagem, sobre ingredientes, qual que é a ordem dos ingredientes que eu tenho que adicionar, por que é importante eu adicionar o fosfato primeiro, né, numa salmoura. Então,
todos esses aspectos a gente vem trabalhando a cultura da empresa, de realmente olhar para a qualidade do produto e não só para o meu volume de produção. Isso é uma coisa que no Pamplona tem sido cada vez mais forte, sabe? E você sabe que isso é um negócio muito simples e que a gente vê pouquíssimas empresas fazendo. Mas está aumentando, né? Tá aumentando, cara, mas o cliente, ele tem que ter um entendimento muito claro, assim, ó, se eu pedir um brinde pro meu fornecedor, ele vai dar. Só que, claro, a oportunidade é muito boa pro cliente falar assim, me ensina a fazer o que você faz, ou vem aqui dar um treinamento pro meu pessoal fazer isso. O fornecedor pode não ter ninguém com capacidade técnica para fazer o negócio. Ele vai arrumar alguém para ir lá falar em nome da empresa e levar esse conhecimento. E os clientes, os frigoríficos, eles utilizam muito pouco disso. É um poder de fogo que tem muito forte de falar assim, vem cá, ensina o negócio aqui para mim. Pega do seu time, conta pra gente quais as dificuldades que você tem, o que é. Cada vez mais você vai levando mais informação, você vai atenuando todas as possibilidades que você tem de erro durante toda a etapa do processo, né? Então o pessoal não explora isso, é uma coisa tão simples, né? É só pedir pro fornecedor, cara, vem cá, compartilha um pouquinho do que você faz aí para mim. E o contrário também, né, Lucas? Do lado do fornecedor também, falar, você tem um projeto lá que eu quero desenvolver um sabor novo, sei lá, uma demanda. Ao invés de me manda a amostra disso aqui, vem desenvolver junto comigo. Vamos lá participar do desenvolvimento, vamos lá fazer um negócio a 4 mãos. Eu acho que, assim, apesar de serem empresas separadas, a gente consegue construir parceria quando os trabalhos são feitos somando o que eu sei com o que você sabe, com o que um terceiro sabe. Isso aqui faz sentido juntar alguém da embalagem, por exemplo, para participar, ou alguém da qualidade e somar todo mundo, porque no final todo mundo vai ganhar, né, com isso, quando você aproveita toda a estrutura que todo mundo tem. Eu nunca vou saber fazer um corte igual você sabe fazer lá, mas assim, por outro lado, eu estou estudando muito com relação ao ingrediente, eu posso ter muito a somar no seu processo se eu souber o que o seu processo está me entregando, né? Então, eu acho que está caminhando para isso, né? Eu acho que assim, caminha a passos lentos, mas a gente fez uma série para falar de e-commerce aí, então, linkando a academia, que a gente nem está falando de academia, então, traz a academia para esse jogo todo aí, começa a introduzir, sei lá, um professor que entende muito, vamos participar, e aí os projetos começam a tornar bem grandes, né? Bem grandes. Só que daí tem uma coisa, né, Maísa? As coisas na indústria precisam ser resolvidas rápido, para ontem. Principalmente quando a gente está falando de problema. Quando a gente está falando de produto de inovação, já é para ontem. Inovação, coisa que ainda vai ser lançada, é um produto inovador, mas os prazos a gente sabe que são muito apertados. E assim, quando a gente fala de problema, então, o problema tinha que nascer resolvido já. Mas se nascesse resolvido, ele não aconteceria, você preveria ele de acontecer, né? Então, quando acontece um problema, de onde surgem as demandas e como vocês gerenciam o tempo das prioridades para resolver? Porque sempre tem mais demanda do que eu consigo entregar. Então alguma coisa vai ficar para depois. Como que vocês gerenciam isso aí? Então, a gente faz lá no P&D do Pamplona uma reunião de alinhamento. Geralmente na segunda-feira é o dia que a gente para um pouquinho e faz essa reunião para ver o que a gente tem para priorizar naquela semana, né? Então, eu falo sempre assim que P&D não tem rotina, né? O P&D você vai apagando os incêndios conforme eles vão aparecendo e nesse meio tempo você faz as suas pendências ali, vai dando ordem. Mas a priorização é sempre, acho que um aspecto principal, sabe? De você sentar e ver, não, eu tenho 10 coisas para fazer hoje, mas qual que é a mais importante, qual que é a mais urgente, né? Isso vocês sentam internamente, entre vocês lá do P&D e falam, não, vou fazer isso aqui, divide as tarefas e alinha caso a caso. E até assim, às vezes o Lucas está com 2 demandas urgentes e o Carlos tem 2 que são importantes, mas não são urgentes. Então, passa uma do Lucas para você e faz esse alinhamento, né? Mas assim, problema de fábrica para a gente sempre vai ser prioridade, tá? Não deixar a fábrica parar sempre é uma prioridade para o P&D. Né? Porque daí a gente tem dinheiro envolvido também, né? Com 1 hora de fábrica parada é um volume enorme de produção que eu deixo de atender, né? Então, assim, a prioridade sempre vai ser a produção. Tanto assim que os supervisores de produção, os gerentes, todo mundo tem um contato telefônico, deu um problema à noite, eles vão ligar, vão acionar. A prioridade é não deixar a fábrica parar, né?
Tá, e normalmente uma dúvida, te acionam assim, à noite, final de semana, não sei? É Como difícil, é muito difícil, assim, mas às vezes é uma massa que aconteceu alguma situação. Como é que que eu faço com isso? Não dá para deixar para amanhã o cozimento que está rodando. Eles acionam e a gente geralmente resolve na hora, né? E assim, pelo menos a orientação, né? Passar a orientação do que fazer, ou se não, não, tudo bem, deixa para amanhã a gente vê. Mas hoje o WhatsApp é uma ferramenta que facilitou muito a vida, né? Sim. Eles vão lá, eles gravam um vídeo, eles tiram foto, você já sabe o que está acontecendo e já pode dar um encaminhamento mais fácil, né? E olha quanto o acesso ao conhecimento poupa tempo de todas as formas, né? Poupa tempo pra você resolver um negócio rápido lá, e quando você está no final de semana também, ou quando você está à noite, o cara fala, aconteceu isso. Você está preparado? Fala, só faz isso aqui, pronto, vai resolver. E às vezes não tem esse tempo de esperar outro dia, aqui vamos ver o que a gente faz amanhã. Às vezes não tem o que fazer, né? Às vezes, quando a gente também não tem o conhecimento necessário, a gente aciona um fornecedor e um parceiro aí e pede uma orientação, né? Principalmente quando a gente muda alguma coisa, né? Quando muda uma embalagem ou quando troca o fornecedor de um determinado ingrediente, né? Às vezes acontece esses percalços aí no meio do processo, né? Acho que é importante a tecnologia só pode vir para auxiliar, né? Ela não pode vir para perturbar a vida da gente também, né? Tô exato. E se a gente elencar por o que traz mais, o que gera mais demanda para um P&D? Eu tenho certeza que lá na Pamplona vai ser reflexo de muitas e muitas fábricas no Brasil. Seria resolver problemas, seria um projeto de inovação, seria um projeto de que pode ser considerado dia a dia, não pode ser considerado inovação, é embalagem, é produto. O que demanda mais ali hoje do P&D, se você fosse fazer um ranking, sei lá, dos top 3 ali, ou top 5, enfim? Eu acho que assim, o primeiro disparado é problema no mercado, tá? Um produto que está indo para o mercado e está gerando algum tipo de problema, né? Que tá tendo algum problema de mercado, vai ser sempre a prioridade, né? Eu não posso deixar a fábrica parar, mas também não posso deixar que um produto com problema fique no mercado. Então, você já auxiliar a gente em alguns problemas aí que a gente teve no mercado, né? Preciso de uma ajuda urgente, assim, assado, o que eu faço, né? E, nesse sentido, acho que essa é a primeira, é não deixar chegar no fornecedor, no cliente, um produto com problema para não queimar a tua marca, né? Acho que sempre vai ser a prioridade master, assim. Segunda coisa é não deixar a fábrica parar. Então, às vezes, faltou uma matéria-prima, tem que substituir por outra. Mas não está autorizado na formulação, aumenta o custo. Mas a prioridade é não deixar a fábrica parar. E o terceiro é olhar o mercado, a inovação, realmente. Assim, que produto que está lançando, que tecnologia que tem nova, o que eu posso reduzir. Redução de custo é uma prioridade hoje em praticamente todas as indústrias, o tempo todo, o ano inteiro. O projeto de redução de custo está aberto o tempo todo. Está sempre aberto. E é importante, né? Porque a gente viabiliza o produto. Não é uma redução de custo para a empresa ganhar mais. É uma redução de custo para realmente ofertar para o consumidor algo que ele possa comprar. Né? Porque a gente sabe que a gente tem uma parcela da população que é muito rica, mas também tem uma parcela muito pobre, né? E a gente entende que quando a gente tem uma crise financeira no mercado, o que vende mais é salsicha e mortadela. E vende menos presunto e carne gourmet. Né? E linguiça gourmet, por exemplo. Né? Então, a gente tem que entender o que o mercado está demandando. A gente tem vivido uma experiência muito diferente com o mercado externo. Tá? O mercado externo, os clientes estão cada vez mais presentes. Então, assim, a gente tem cliente de mercado externo que já visitou a fábrica 2 vezes esse ano para desenvolver novos produtos, sabe? Novos cortes, os mesmos cortes com características diferentes, sabe? E quando isso acontece normalmente, é bom ou ruim para quem está desenvolvendo? É bom, geralmente é bom. Geralmente é oportunidade. A gente aproveita para mostrar o que a gente tem de disponível na fábrica. Né? Então, uma matéria-prima ali que eu tenho sobrando, a gente aproveita para ofertar. Mas é bom porque ele vem e a gente alinha as expectativas, sabe? Às vezes o cara não quer
a barriga com um cortezinho lateral, ele não quer com tanta gordura do lado. Então, você alinha o que o cliente quer, porque assim, você mandar um container para o Japão e ele voltar porque está fora do padrão é um prejuízo absurdo. É mais fácil ele voltar do que o container ele voltar, né? É mais fácil o cliente vir, a gente mostrar, olha, a gente consegue fazer assim. Muitas vezes ele quer uma forma que fique inviável para a produção, que o meu ritmo de produção vai ficar muito lento, né? Mas acho que quando o cara tá ali também dá uma segurança para quem tá fazendo, porque fala, pô, se o cara tá aqui, ele vai fechar comigo. A gente não sabe como, ele aprovou, mas alguma né? coisa vai sair aqui. Então, a gente tem vivido muito isso, do cliente vir para personalizar alguns cortes e com isso gera demanda, né? Gera demanda para o mercado externo que paga em dólar e para a gente é ótimo, né? Sem dúvida. Mas deixa eu tirar uma dúvida que surgiu aqui do nada. A gente está falando que grande parte da ocupação do P&D acaba sendo problema, acaba sendo algumas outras questões. Tem fornecedor nesse meio do caminho. Que o tempo todo liga e pergunta, todo mundo quer vender mais, não sei o quê. Aproveitando que aqui tem um monte de potencial fornecedor ou alguns fornecedores que já são recorrentes seus e que ouvem. O que enche o saco quando o fornecedor faz? Fala, putz, não é possível que de novo estão me falando isso, ou que estão me propondo isso. O que incomoda a P&D? Tanto da parte de fornecedor como de outros problemas. O que é a pedra no sapato que se tivesse que falar do P&D hoje, o que é? Eu sempre falo que assim, eu não resolvo nada relacionado a valor, a custo de produto, tá? Então, assim, não adianta, porque a gente não ganhou o bid, porque não sei o quê, porque o meu preço, ela está dizendo que o meu preço está mais alto. Eu não prefiro nem saber o preço dos condimentos. Não tenho nada a ver com isso. Então, assim, o que a gente prioriza lá é ter 3 fornecedores aprovados para o item e a área de suprimentos é que vai negociar e brigar por preço. Então, assim, quanto menos eu souber de preço, melhor, tá? Então, assim, às vezes o cara liga lá, porque não fechou comigo, porque não sei o quê, eu não posso fazer nada, porque assim, eu só dou opção de compra, eu não defino a compra, né, enquanto P&D. Mas eu acho assim, o pior é a pessoa chata, sabe? Porque assim, tu tem muita coisa para fazer, a rotina do P&D é super corrida, e daí o cara quer vir lá toda semana, sabe? Quer vir lá te visitar toda semana. Ou uma vez por mês, tem que ir lá bater cartão. Assim, a gente não tem tempo para isso, a gente não consegue realmente. E assim, a gente prioriza atender todo mundo, mas muitas vezes a nossa rotina não permite isso, né? Quem é de P&D vai me entender que às vezes tu tem que dizer pro cara, inventar um compromisso, dizer que não pode, dizer que está ocupado, porque senão ele está lá toda semana, né? Então a lição para quem é fornecedor aqui a primeira delas tenha clareza dos papéis de cada um dos departamentos. Um departamento aprova, outro departamento compra, até porque empresas mais sérias têm essa questão de compliance, quem aprova não pode comprar e vice-versa. E o outro ponto é, na verdade, não faça mais visitas, faça visitas melhores. Isso. Né? Então você consegue espaçar mais, você otimiza, a visita fica mais produtiva. Então é só achando uma dica para quem é fornecedor do que deve fazer e o que não deve fazer, né? Leve alguma coisa útil, né? Porque assim, a gente está falando o tempo todo que o P&D é sobrecarregado, que falta recurso, um dos recursos é tempo, né? Então se você vai perder 1 hora, 1h30 com algo que não vai agregar, não importa se o cara é agradável, é bom de piada, mas no final o serviço que você faria naquela 1h30 vai ficar no final do dia para fazer, né? Ele vai acumular. O ponto do tempo que você falou você foi cirúrgico em se falar, a principal problema do P&D é tempo, porque uma das implicações que ela trouxe foi a fábrica vai ficar parada, que significa o tempo está passando e eu não estou produzindo. Sim. Então você vai tomar o tempo da pessoa que está ali para uma coisa que não vai ser produtiva, para bater cartão, falar que você foi lá, não faz sentido, né? Mas a gente tinha uma métrica na indústria de condimentos, de aditivos, os chamados laboratórios antes, que o profissional que estava na rua, o representante, o vendedor, ou enfim, quem estivesse lá oferecendo, tinha que seguir uma rota estabelecida e tinha que passar no cliente todo mês, pelo menos. Então, assim, e até uma métrica, quem não é visto não é lembrado. Então, se você tem um problema e eu estou passando lá todo mês ou toda semana, não sei, com uma certa frequência, você vai me dar a oportunidade. Mas hoje, a tecnologia avançou a um tanto que
Hoje você sabe quem é mais eficiente para te resolver um problema de repente de shelf life, quem vai te entregar um melhor sabor no condimento para você desenvolver um corte diferente, quem vai ser mais eficiente, porque você falou, eu não defino quem compra. Mas assim, você sabe quem é mais eficiente para vender um fosfato, por exemplo, e quem vai te entregar um resultado que vai te dar um custo lá no produto final, que vai dar a possibilidade viável para os suprimentos também comprar aquilo ali. E isso mudou toda a rotina, toda a forma com que a gente trabalha. A gente sente muito isso, né? E acho que a pandemia deu uma acelerada muito grande nisso. Na forma com que a gente trabalha, porque assim, a gente ficou alguns anos aí falando pelo WhatsApp, fazendo reuniões online, otimizando o nosso tempo, porque a gente não podia estar presente novamente. Aproveitando que a gente está falando de tecnologia, de como a tecnologia mudou a nossa forma de trabalhar, como que você vê no frigorífico, por exemplo, pensando no P&D de um frigorífico daqui a 10 anos, talvez nem leve 10 anos, porque as mudanças estão acontecendo de uma velocidade muito grande. A gente sabe aí, a gente tem hoje inteligência artificial, a gente tem um monte de coisa, a gente tem reuniões online, que coisa que 10 anos atrás a gente não tinha. Se pensar um tempo mais atrás, os pedidos eram passados por fax, as coisas são mais interativas, cada vez mais do nosso lado as coisas viram commodities e viram uma prestação de serviço, uma parceria mais eficaz. E daqui a 10 anos, como que vai estar? Se a gente dividir em termos de produtos, que produtos que a gente vai consumir? A gente vai estar consumindo só carne vegana? Não? Opinião pessoal sua e do ponto de vista de trabalho interno também. Como que o P&D vai estar estruturado? O que tem de tecnologia legal que dá para a gente utilizar? Carlos, essa é difícil. Eu acho assim, já evoluiu muito. Essa questão da gente aprender a fazer reunião virtual. Esses dias nós fizemos um teste numa planta da Alemanha virtualmente, tá? Um teste numa fábrica da Alemanha. Como foi isso? O cara fez eles têm todo o sistema dentro da planta piloto na fábrica lá. De câmera e tudo mais? De câmera, ele mostrou a máquina, foi muito legal. E a gente estava lá em Rio do Sul, o pessoal da empresa estava em São Paulo e o pessoal na planta piloto da Alemanha fazendo o teste, mostrando a máquina e trocando produto, medindo espessura de fatia. E a hora que estava na estufa, vocês ficaram assistindo? Não, foi um teste de fatiamento, né, Lucas? Mas assim, é uma... Gente, assim, para quem está em Rio do Sul, né, que tem que se deslocar para São Paulo para ver uma palestra, para fazer a tecnologia funcionou muito, né? Ajudou muito, a gente resolve coisas às vezes, podemos fazer rapidinho aqui uma reunião, né? Em meia hora você resolve, faz uma reunião online, olhando para a pessoa. E eu acho que isso só tem a evoluir, tá? Só tem a evoluir. Cada vez mais a gente consegue participar de treinamentos, de ocasiões que a gente não tinha possibilidade antes, fazendo virtualmente, né, e acompanhando muita coisa online e ao vivo. Que legal, e é verdade isso, né? Todos os testes que você consegue colocar indicador, alguma coisa para medir, que não tiver subjetividade, você consegue fazer de longe, né? Você não precisa estar lá. Por exemplo, deixa para ir lá só para passear. Sinérice e tudo mais, você não vai conseguir fazer sensorial. Mas o resto você consegue fazer todos dali. Né? Ainda, né? Não vai conseguir fazer sensorial. Não sei, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos se a gente não consegue passar o cheiro pelas transmissões do negócio. Não sei, cara. Mas ou pelo menos a sensação que aquele cheiro provoca quando você... As sensações. Legal. De repente a gente não sabe o que vai vir daqui a 10 anos, né? Tem uma experiência... Da Caixa da Inovação, vocês já viram? Da senhora inovadeira? Como é que é? Eu posso falar disso aqui? Pode falar. Eu não sei se vou fazer propaganda, mas eu vivi essa experiência com a Cristina no passado, a senhora inovadeira. Ela faz todo ano uma Caixa da Inovação. Então, ela manda, você compra, né, um pacote, você recebe uma caixa de produtos na tua casa, de novidades de várias áreas do mercado, doce, snack, geleias, várias empresas, muita empresa assim do Nordeste, sabores diferentes, assim que a gente não está habituado no Sul, pelo menos, frutas que eu nem conhecia, mais típicas do Nordeste. E ela faz uma aula, uma avaliação sensorial ao vivo, né? A gente vai degustando em casa e participando, e ela faz na casa dela. Vai fazendo a avaliação sensorial daqueles produtos da Caixa da Inovação. É uma experiência muito legal.
Muito legal. Muito legal. Imagina fazer isso com um produto, o tamanho da amostragem, a diversidade da amostragem que você consegue. Imagina se você tem que mandar um produto para a Alemanha, pro cara que Já tem, né? Já tem você manda empresas. o produto e faz uma reunião online fazendo uma degustação e cada um, o que percebeu do produto. Cara, você sabe que tem curso de vinho online. Como que o cara faz um curso de degustação de vinho online? Ele manda o vinho para casa, cada um faz uma aula online. Avaliação de consumidor também, tem muita empresa que utiliza desse artifício, né? Manda para casa, o cara experimenta e passa a avaliação. Então, tá evoluindo, assim, tá evoluindo muito. E daqui a 10 anos eu não faço nem ideia de como vai ser. Eu não acredito muito na linha de produtos veganos, tá? Eu não gosto, eu sou uma pessoa da carne, eu gosto de carne, gosto do sabor da carne, do cheiro, da textura da carne. Colocar então, um assim, corte do episódio do Sérgio Flanzer aqui. adoro o Sérgio, compartilho das ideias dele, assim. E o episódio dele foi muito legal, a palestra dele no Meet Leader também, para mim, foi muito cirúrgica, né? Então, assim, Tem muito dado pra ia crescer, mas até agora nada, né? Eu também não acredito que esse mercado, acho que é um nicho de mercado, né? Assim como o Clean Label, como os produtos mais saudáveis, são nichos. Mas, assim, a grande parte da população vai continuar comendo o quê? Né? E eu acho que a carne cultivada é uma realidade que só tem a crescer, tá? Acho que vai para frente isso aí. Esse negócio é bizarro, né? É bizarro, mas é muito legal. A gente também fez algumas conversas com a Bibiana, né? Então, assim, é muito legal. É realmente o trabalho da universidade, do estudo em laboratório, tomando forma. Acho que isso é uma das coisas mais inovativas que tem nos últimos anos todos aí, se você pensar nisso aí. Você consegue produzir a carne num laboratório. Num laboratório. Você estava falando com uma menina, eu não sei se vocês estavam lá, que a gente almoçou junto. Acho que vocês chegaram depois. E tinha uma menina, ela estava fazendo uma tese de doutorado ou de pós-doc, alguma coisa assim, falando sobre a carne cultivada. Diz que tem uma biotinta que você coloca numa impressora 3D e ela imprime a carne, e essa biotinta tem alguma coisa nas células, que as células conseguem se replicar. É uma coisa inacreditável. Né? A tecnologia é uma coisa que tem avançado assim de maneira absurda, né? As próprias impressoras 3D, assim, eu acho que uma hora vai imprimir um bife, tá? Eu acho, não sei quanto tempo vai levar, mas acho que daqui a um pouco nós vamos conseguir imprimir um bife. Vamos ver como é que vai ser esse negócio, né? E tá sendo absurdo, assim, a escala que isso tem tomado, a proporção que isso tem tomado. Acho que é uma tendência do futuro isso. Você falou uma coisa interessante. Determinada coisa é um nicho de mercado, outro é um nicho. É porque o consumidor final, às vezes, ele culpa muito a indústria por fazer um produto com baixo custo, um produto mais barato, um produto que às vezes o cara fala, é um produto que é porcaria. Tem muitas redes sociais aí que acabam até falando um monte de besteira com relação a um monte de produto. A salsicha é feito com resto, um monte de coisa. A gente tem que fazer um episódio para desmistificar um monte de coisas aí que tem, que seria bem legal. Qualquer pessoa traz uma câmera, vira autoridade. Vira autoridade. Tem esse problema. Então, tem um vídeo aí de que entra uma galinha numa máquina e sai uma salsicha do outro lado da galinha viva. E assim, é uma coisa... E a gente vê muitos influencers aí, principalmente relacionados à nutrição, falar, não coma isso, não coma aquilo, e isso é culpa da indústria. Na verdade, a indústria faz tudo com muita responsabilidade, faz tudo com... a gente sabe o trabalho que é para se aprovar a segurança alimentar. Quando a gente fala de shelf, a gente está falando de saúde, por exemplo, da indústria. A gente não está em nenhum momento colocando em risco a saúde do consumidor lá na ponta. Quantos casos a gente tem aí? Quase não tem, é muito raro. Também a responsabilidade da indústria para fazer coisas que o pessoal fala que a indústria faz. Mas a indústria vai fazer o que demanda. Se você abate lá 6, 7 mil animais, você tem que aproveitar tudo aquilo lá. E se eu faço um presunto, por exemplo, que é muito estendido, é porque o consumidor precisa de um custo para comprar aquilo lá e eu tenho mercado para aquilo lá. Então, a indústria sempre vai fazer aquilo que o consumidor está disponível para comprar. Então, eu acho que a inovação, ela vem, e a mudança de cultura também, ela vem mudando no consumidor. A gente tem uma geração, se a gente pega os filhos, por exemplo, se a gente pega uma galera que tem um hábito alimentar diferente do que eu tenho meus hábitos alimentares diferentes que meus pais e meus avós tinham. Então eu acho que a mudança ela não vai ser agora todo mundo tem que comer o hambúrguer de soja, por exemplo, que esse é um hambúrguer que não mata, que não polui, que não mata animal nenhum, porque é ruim.
Acho que a evolução, ela vai ser... Nem digo que isso é evolução, não, mas assim... Mas eu acho que as mudanças, elas vão seguindo uma linha de evolução de hábitos mesmo, né? De hábitos e de demanda, né? A carne vai ficar mais cara, não vai ficar mais cara, a população vai crescer e vai demandar por mais carne, ou não. Então, e a tecnologia, ela vem aí para dar pra gente métricas absurdas, né? Você coloca hoje num chat GPT um monte de dados, o chat faz um tratamento estatístico para você, que você precisava do estatístico antes. De um programa, de uma pessoa que soubesse fazer, né? E se o cara não tivesse inserido no seu contexto também, ele ia fazer uma análise errônea daquilo ali, né? Olhando o ângulo errado. Então você pergunta uma coisa ali, o cara fala, de acordo com o seu perfil, a sua resposta correta é essa. Mas como assim, o cara conhece a minha vida? Não é nem cara, é uma... Então eu acho que essas mudanças tecnológicas a gente vai ver muita coisa, né? Muita coisa. E do nosso lado, do lado da gente, do agronegócio, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Então nós vamos caminhando para o desfecho aqui. O que a gente sempre faz, né, sempre quando vem algum convidado, alguma pessoa, a gente fala assim, olha só, esse aqui é um canal de comunicação extremamente nichado e pensa que a sua mensagem vai ser entregue para todos os profissionais da indústria da carne. Que mensagem é essa que você deixaria? Então, a mensagem que eu deixaria é que quem é profissional dessa indústria da carne, que já foi muito marginalizada, já falaram muita coisa sobre salsicha, sobre mortadela, sobre todos os produtos industrializados, né, que desde que causa câncer até que é feito com resto de fábrica, é que a gente precisa cada vez mais adquirir conhecimento para poder argumentar e defender tecnicamente que os nossos produtos eles são muito pensados, muito elaborados, são feitos testes, a gente segue a regulamentação, a nossa regulamentação é uma das mais críticas, assim, se for olhar para a América Latina, aí, a nossa legislação é uma das mais difíceis, né? Mas que quem trabalha nessa área, ele tem que ter amor por essa área, né? Tem que gostar do que faz para fazer cada vez melhor e cada vez mais bem feito, né? Então, assim, se você trabalha nessa indústria, goste daquilo que você faz e faça bem feito, para não terem o que falar. E o tempo todo a gente tem um monte de pontos de contato com isso, né? A gente come o cachorro quente lá na época da festa junina, come uma feijoada, que vai ter calabresa, que vai ter paio, faz um churrasquinho, come uma linguiça, no lanche coloca o bacon. Então, existe uma série de pontos de contato que são possíveis de serem defendidos e levados. Olha só que diferença que faz o produto que a gente trabalha, o produto que a gente produz. Então, defender e mostrar que realmente o nosso órgão fiscalizador ele é tão comprometido e tão rigoroso quanto a produção de um remédio, que é basicamente a mesma coisa quase, né, para ingrediente, por exemplo, e para o mapa, isso é tão rigoroso que a gente produz sim alimento seguro. Tudo vai depender da dose que a gente vai ingerir, mas os alimentos são sim seguros e estão aptos para serem consumidos, né? Então investir um pouquinho, aumento de nível de consciência e inteligência para dar uma resposta embasada a ponto de convencer o seu interlocutor, realmente é algo que faz sentido e soa de uma maneira muito positiva para a indústria, né? Isso aí. Então, total sentido. Finalizamos mais um episódio, Maísa, muito obrigado pela participação, foi uma honra pra gente te receber. A gente sabe a dificuldade da agenda, a dificuldade da distância geográfica, então muito obrigado por vir aqui especialmente para gravar esse podcast com a gente, se deslocar alguns quilômetros para gravar com a gente. Então, está mais que convidada para outras edições, para outros episódios. Muito bem-vinda, já é de casa. Obrigado. Obrigada.